Vamos ao nosso tema de hoje. Não desista do chamado de Deus em sua vida. E eu começo com a leitura do texto de Gênesis capítulo 25, versículo 20 ao 34. É uma continuação do que nós estudamos no domingo passado, pelo menos da história que estudamos no domingo passado. E agora eu quero ler pela Bíblia a mensagem, uma paráfrase onde torna mais simples a leitura do texto. Diz assim o texto: Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã. Essa foi a história de domingo passado. Continuando. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu a sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Essa expressão eu achei até engraçada. Tanto que ela chegou a se questionar, dizendo: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo e o Eterno respondeu: 2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e ele recebeu o nome de Jacó, que significa calcanhar. Eu sei que muita gente fala, mas Jacó não significa usurpador, suplantador. Essa é a aplicação, ou quase que uma tradução, de uma expressão coloquial. Vou explicar. Havia uma expressão entre os hebreus, e isso aparece inclusive no Novo Testamento, que é levantar o calcanhar contra alguém. Essa expressão só tem sentido dentro da cultura deles, precisa ser explicada para nós, como talvez daqui a muito tempo a expressão correlata a essa na nossa linguagem é receber um chute no traseiro. Você já ouviu essa expressão? Recebi um chute no traseiro. Você não está sendo literal dizendo que alguém chutou o seu traseiro. Você está dizendo que você foi tocado, que você foi traído, né? Quando a pessoa é traída, você fala, recebeu chute no traseiro. É uma expressão que a gente usa no nosso vocabulário popular, né? Aqui em português. Então, levantar o calcanhar contra alguém é essa mesma ideia, né, de traição. Você vê Jesus usando essa expressão. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 18, diz assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O interessante é que esse texto também aparece no texto de Salmos. Então, o calcanhar é essa ideia de traidor. E Jacó fez muito isso na vida dele. Mas era essa a ideia então. O peludo e o calcanhar eram esses 2 filhos que nasceram. Continua a história. Gênesis 25, de 20 a 34, só que agora eu continuo num outro momento da leitura. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava das suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada e Esaú chegou do campo. Esaú estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado, porque eu estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado de Edom. Edom é a palavra vermelho. Jacó respondeu:
vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos direitos de filho mais velho. Esaú retrucou, eu estou morrendo de fome, de que me valem os direitos de primogenitura se eu estou quase morto? Jacó exigiu, primeiro vai ter que jurar. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão dos seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Quero repetir para vocês o nosso tema de hoje. Não desista do chamado de Deus em sua vida. Nós vamos encontrar isso ao longo do texto que nós vamos examinar aqui, que examinamos dessa mensagem. Comecemos a falar de Esaú. Esaú era o cara, eu te explico melhor isso. Ele era queridão do papai, ele era caçador, provavelmente um homem musculoso, forte, vou usar aqui termos nossos, tá? Saradão, direito de primogênito, para você ter uma ideia do direito de primogênito, o que era isso? Dentre várias coisas, tinha vários detalhes sobre direito de primogênito. Uma das coisas era a bênção do pai. A bênção do pai era o mais importante disso tudo. Porque, sabe aquele pensamento que existe dentro da crendice popular? Usam-se o nome para feitiçaria, aqui no Brasil se usa o nome macumba, né? Macumba pega, né? Feitiçaria pega. Pois é, a ideia do hebreu é bênção pega, bênção. Então, quando o pai abençoa, aquilo não volta atrás, aquilo vai acontecer. Então, havia essa fé no meio daquele povo, e que de fato ocorria mesmo. Você vê a bênção de Abraão sobre Isaac, Isaac cresceu. E aí Isaac abençoa, no caso você já sabe do final da história, Isaac abençoa na verdade Jacó e não Esaú, porque Esaú desprezou a bênção do pai quando ele abriu o direito de primogenitura. E dessa mesma forma, você vê o quê? Jacó cresceu seu nome, Jacó se torna depois Israel. Israel até hoje você conhece o nome que é perpetuado, que é o nome de Jacó. Pois bem, voltando aqui, Esaú, ele era então forte, caçador, saradão, direito de primogênito, que também, lembrei de outra coisa, também o direito de primogênito significaria que ele ficaria com 2/3 de toda a riqueza do seu pai. E olha que Isaac era muito rico, diz as Escrituras Sagradas. 1/3 iria para o filho mais novo, 2/3 para o filho mais velho. Então esse era o homem que qualquer mulher queria casar. Esaú era um homem, nesse sentido, o sucesso ali do momento. Acontece o seguinte, algumas características de Esaú, essas figuras, esses nomes, esses personagens, diz no livro de Hebreus que eles são figuras para nós hoje. E algumas características de Esaú, você talvez vai notar em você. Eu tenho que checar na minha vida se eu não tenho também detalhes de Esaú na minha vida. Esaú, algumas coisas que eram características dele. Ele era hedonista e imediatista. O que é hedonista? Hedonista é alguém que vive por prazer. Eu faço o que me dá na cabeça. O que der prazer eu faço. O que importa é ser feliz, não importa se eu vou pisar na cabeça de alguém ou não me importa se eu vou abandonar alguma coisa, o que importa é a minha felicidade. Esse é o hedonista, ele vive pelo prazer dele. Então, um outro detalhe de Esaú, ele era imediatista. O que eu quero agora. Eu não vou esperar. Eu não aceito qualquer tipo de sofrimento porque eu não vou sofrer até chegar aquele momento. Eu quero solucionar tudo agora. E nessa pressa, diz a Bíblia em Provérbios 19:2, que peca quem é precipitado, nessa pressa você erra o caminho. Pecar é errar o caminho. Você erra nas decisões. Um outro detalhe para Esaú é que o que importava para ele é o que ele sentia na hora.
Então, mas eu sinto isso, agora eu tenho que fazer. Querido, nem tudo que você sente você tem que fazer. Você já não sentiu, já não sentiu vontade de tacar o carro em cima de alguém alguma vez? Pois é, você não vai fazer. Você nunca sentiu vontade de devolver um xingamento para alguém alguma vez? Mas você não vai fazer. Mas não só nessas coisas eu quero dizer, Esaú, sim, eu estou com fome, eu vou morrer de fome, não me importa o futuro, o que me importa é o presente. Alguém que não havia planejamento para o futuro. Esaú era o típico inconsequente. Que se dane o que vai acontecer, o que importa é eu me satisfazer agora. Esaú também, como as pessoas que normalmente apelam muito para as emoções e para os sentimentos, tem pessoas que elas são guiadas por suas emoções e com as suas emoções elas sufocam a voz da razão. Esaú era um desses. E gente assim, para sufocar a voz da razão, sabe igual desenhinho que fica aqui o capetinha e fica aqui o anjinho falando, né? Então o capetinho vem e fala um monte de coisa aqui para você e o anjinho tenta contornar você ou te dar uma ideia diferente ou mandando você esperar. É a voz da consciência ou a voz da razão, eu diria, contra muitas vezes a voz da nossa emoção. E nesse conflito, o que se faz? Quando a pessoa quer dominar a razão pela emoção, o que ela faz? Ela exagera, ela dramatiza. É o caso de Esaú. Esaú era dramático. Esaú chega assim e diz, eu estou morrendo de fome. Gente, ninguém, por passar o horário de almoço, morre de fome, concorda comigo? Mas ele estava morrendo. Ele chega ao ponto de dizer, de que me vale o direito de o direito de primogênito, né, de primogenitura, do que me vale esse direito de filho mais velho se eu vou morrer de fome, porque eu estou sem comer. Ele não ia morrer de fome, exagerado. Ou seja, através dos seus argumentos emocionais, ele tenta sufocar os argumentos da razão, racionais. E aí ele abre mão do seu direito de primogenitura. E isso tem uma consequência gravíssima. Algumas decisões que nós tomamos nos levam por caminhos em que muda completamente a nossa vida. Como você sabe, a mensagem desse domingo é a continuação da de domingo passado. Na de domingo passado falamos um pouco sobre essas decisões da vida que muitas vezes tomamos e que influencia inclusive nossa família, influencia nossos filhos, netos, nossa descendência, por causa de decisões que tomamos. E Esaú, no caso, ele não se importou com o que Deus havia lhe dado. Ele não se importou com aquele chamado de Deus na vida dele. Ele menosprezou a intenção de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. O que ele queria era resolver o seu problema do momento, é isso que ele queria. Quem vive de modo hedonista, ou seja, para o prazer, quem vive só para se ter fortes emoções, normalmente não valoriza relacionamentos duradouros. Quem vive intensamente... Olha, eu estou contradizendo as frases que você escuta em televisão, em filmes, em séries hoje em dia. Que hoje em dia se diz assim, viva intensamente, viva aquilo que você sente, deu vontade, você faça. Isso chama-se inconsequente. Porque gente assim não constrói história. Quem vive intensamente, só emocionalmente vive, o que acontece é que ela não constrói uma história. Pessoas assim normalmente não têm amigos de longas datas. Porque amigos de longas datas é necessário manutenção naquele relacionamento, não é? Você está junto porque assim, tudo se desgasta, não é se desgasta, tudo perde a novidade, essa que é a palavra, tudo perde-se a novidade. A amizade é muito legal quando você conhece uma pessoa, poxa, aquele cara é fantástico, aquela menina é fantástica, olha que gente legal, divertida, e isso e aquilo, e com o tempo você vai vendo que se esgota essa novidade na vida da pessoa. A amizade verdadeira, ela dura anos.
A amizade verdadeira muitas vezes tem conflitos. A amizade verdadeira, depois de um tempo, pode ser que vocês discordem em alguma coisa, discutam em alguma situação, mas é aquela coisa, é meu amigo, é minha amiga, vamos permanecer juntos. O mesmo se refere a relacionamentos. Algumas pessoas hoje, por exemplo, desfazem um dos relacionamentos mais bem fundamentados da nossa sociedade, que é o casamento, né? Porque ele não é só duas pessoas que se amam e estão juntas, né? Eles têm uma cerimônia que testifica aquilo, eles têm um contrato que testifica aquilo, tem filhos, tem história, tem nome junto, tem negócios juntos, né? E tem pessoas que desfazem assim um casamento como se fosse uma coisa de só menos, né? Eu sei de pessoas assim que casaram e 9 meses depois se separou. 9 meses, né? Na primeira discussão, na primeira briga, né? Não deu nem tempo de nascer o casamento, né? E já abortaram o casamento, me permita essa figura de linguagem. Então, pessoas que vivem somente por prazer e só vivem pelas emoções, são também controladas por suas emoções. Eles se esquecem que as emoções não são só emoções boas de amor, romance, alegria, risada, coisinha legal. As emoções também são ira, chateações, azedumes. Então, quem vive por suas emoções, muitas vezes toma decisões baseadas em suas emoções. E às vezes emoções ruins, como da ira, como do azedume, e por aí você vê até assassinatos acontecendo por pessoas que são dirigidas por suas emoções. Então, muitas pessoas valorizam apenas essa satisfação do momento. Então, gente que só vive por emoção, ela usa o outro. Enquanto lhe dá emoção, não deu emoção, joga fora. Então, nós temos que tomar cuidado do seguinte: quanto de Esaú existe em nós? Vamos lá, sincero, entre eu e você aqui, você vai responder, na verdade, de você para Deus, né? Quanto de Esaú, quanto dessa personalidade de Esaú existe em você? O texto usa uma expressão interessante, diz que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. A linguagem no texto hebraico é interessante, é uma linguagem de desprezo. É uma linguagem do tipo, não tô nem aí. É essa a linguagem. Vamos falar de Jacó. O Jacó era o típico filhinho da mamãe. Ele estava na cozinha, isso não indica nada de ser assim efeminado, né? Mas ele era um homem pacato, ele não era um homem caçador, do campo. Jacó não era assim. Mas tem uma coisa, Jacó tem um monte de erro. Se quer um cara para errar na vida, é o Jacó. Jacó tinha, assim, N defeitos em seu caráter. No entanto, Jacó tem muita coisa para ser elogiada. Dentre elas, ele valorizou a bênção de Deus na vida dele. 2 vezes ele fala para Esaú, no versículo 31 quanto no 33, ele fala assim, primeiro a bênção. Ou seja, primeiro o direito de primogenitura, é isso que eu quero. Então, Jacó valorizava a bênção de Deus na sua vida. Ele acreditava nesse poder da bênção do seu pai, ele acreditava nisso. Algumas pessoas dizem, Jacó usurpou o direito de primogenitura. Na verdade, não. Jacó não matou o seu irmão. Se ele matasse o seu irmão para ser o primogênito, isso seria usurpar. O que aconteceu foi que Jacó negociou com um irmão que, na verdade, vamos lá, não estava nem aí para o direito de primogenitura. Tanto que Deus valoriza a bênção sobre Jacó. Por quê? Porque Jacó valorizou a bênção de Deus na vida dele. Então, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. É interessante falar a expressão prato de lentilha pelo seguinte, o ensopado de lentilha, ele era cheiroso, saboroso. Nota que, por exemplo, ali está vermelho. Por que vermelho? Certamente porque estava muito temperado, né? Como é muito característica das comidas ali de todo o Oriente Médio, mas é uma comida barata.
O que o texto quer mostrar é que uma coisa valiosa como a bênção de Deus na sua vida foi trocada por uma coisa barata, banal, que passa, que é rápida. Tem gente que troca o chamado de Deus na sua vida, a sua vocação, por um prato de lentilhas. E sem que seja necessário eu aplicar esse texto para você, eu acredito que na sua inteligência e na sua sensibilidade aí, e naquilo que o Espírito Santo está aí testificando no seu coração, talvez já possa estar respondendo aí para você. Qual é o seu prato de lentilhas? Quais são as coisas que fazem você fugir do chamado, da bênção de Deus na sua vida? Tem gente que se vende e perde tudo por causa disso. Abrir mão daquilo que é bênção de Deus na sua vida por um prazer imediato. E aí que a gente percebe algumas pessoas que passam suas vidas reclamando das suas escolhas, porque as suas escolhas o levaram para aquele ponto na sua vida. O Jacó, por sua vez, ele era focado. O Jacó, ele era apaixonado, ele queria. Assim, a razão da minha vida é ser um instrumento, sabe, como foi Abraão, meu avô, como foi Isaac, meu pai, eu também quero ser. E ele sabia que ele precisava da bênção de Deus na vida dele para aquilo. E sabendo que o irmão dele não estava dando a mínima para aquilo. Aliás, deixa eu falar um detalhe aqui. Será que não tem coisa, vamos ainda falar de Esaú, será que não tem coisas preciosíssimas na sua vida e que você está desprezando? Preciosíssima. Tem casais que não valoriza. Mulher, você não está valorizando o homem que tem do teu lado. Marido, você não está valorizando a mulher que tem do seu lado. Filhos, você não está valorizando esse pai, essa mãe que você tem sobre você. Pais que muitas vezes cuidaram ali do bebezinho, daquela criancinha fofinha, maravilhosa, cresceu, não está nem mais aí. Que isso, meu querido? Valorize seus filhos, os relacionamentos são importantes. Cuidado para não andar no caminho de Esaú. Alguém que despreza não só agora a bênção do chamado, mas as bênçãos de Deus na sua vida. É verdade, você orou tanto para Deus te dar uma casa, Deus te deu uma casa e ela está lá pelos cantos, está no escangalho, né? Está lá com o cano estourando, está tudo feio dentro da tua casa, que você não cuida dela, né? Então, é uma bênção de Deus para você, mas você está desprezando as coisas que Deus deu para você. Quando a gente tem, como eu conheço algumas pessoas que sentem assim, um chamado de Deus, vamos falar de igreja aqui agora, um chamado de Deus para trabalhar numa área da igreja, aceitou aquele chamado, fez, é gostoso, é bom, mas todo ministério tem também não só o seu bônus, mas tem o seu ônus. Você vai ter que ter preparo, ensaio, estudo, tempo, chegar mais cedo, sair mais tarde, e daqui a pouco essa pessoa que tanto queria fazer aquilo, começa a relaxar, começa a abandonar esse chamado de Deus na vida dela. O mesmo acontece num trabalho, por exemplo, gente que orou, Deus me dá um emprego, aí ele tem um emprego, daqui a pouco ele está reclamando do emprego que ele tem. Trabalha demais. Pode você preferir trabalhar demais ou ficar sem trabalho? Então, não despreze o dom de Deus na sua vida. Não despreze os amigos que Deus te deu. Não despreze as pessoas especiais que Deus colocou na tua vida. Deus colocou gente maravilhosa, gente especial na sua vida e você muitas vezes está desprezando esses dons de Deus para você. Foco agora aqui em Jacó. Por que Jacó era focado? Jacó fez muito erro, como eu digo, ele não tinha um bom caráter, tanto que o caráter dele vai ser agora trabalhado por Deus ao longo da sua vida. Mas apesar de todas essas fraquezas de caráter de Jacó e defeitos que Jacó tinha, ele foi ousado para se tornar aquilo que ele acreditava que ele havia nascido para ser.
Ele foi tão ousado que ele chega a lutar com um anjo. Eu não sei nem como é que é esse negócio de lutar com um anjo, mas o texto lá da Bíblia mostra. Ele entra numa luta com Deus ali, dizendo, eu não te abandono, eu não te largo se o Senhor não me abençoar. Ele pode ter cometido muitos erros, principalmente quando era mais novo, inexperiente, mas ele era um homem focado, apaixonado, desejoso de cumprir o seu sonho. Para ele, o sonho da vida dele era o destino dele. É para lá que eu vou, é isso que eu tenho que fazer, esse é meu chamado, é para isso que eu existo. Qual é teu chamado, meu irmão? O que você percebe que Deus colocou as suas mãos para fazer? Faça com primor, faça da melhor maneira possível. Coloca o teu coração nisso que você está fazendo. Não abandone por nada isso que Deus colocou na sua vida. Eu me lembro de um tempo atrás, isso foi antes de pandemia, né? Eu estava almoçando com alguns pastores amigos, um deles, que é o Klaus Piragini, irmão querido lá da Quírios, ali na Lapa, gente boa demais. O Klaus chegou assim para mim e falou, Anésio, vamos lá, vamos à imaginação aqui, porque eu quero te passar algo. Eu falei, pô, estou pronto. Ele falou, vamos imaginar que você está recebendo aí uma grande, você não sabia, você tem uma herança de alguém lá, ele citou até Inglaterra, né? Lá da Inglaterra, alguém morreu lá, é ricaço, e deixou toda uma herança para você. Maravilha, né? E tanto dinheiro que você não precisa nem mais trabalhar para o resto da tua vida. Você não consegue gastar todo aquele dinheiro que você herdou. Minha pergunta, ele disse para mim, o que você faria da sua vida? Eu pensei. Falei, eu talvez aproveitaria para viajar um pouco, porque é gostoso viajar, né? Mas mais para desestressar. Eu estava num momento estressado, cansado, né? Então eu cheguei a citar isso. Falei, mas, sei lá, fazia talvez alguma coisa dessa e de domingo eu estaria lá na Carisma ministrando. Ele falou, não, mas não precisa você estar lá na Carisma. Tá bom, eu ajudo a igreja, eu banco coisa nova para a igreja, para a Carisma, ajudo que a gente tenha mais funcionários até para administrar aquele lugar, não vou precisar mais administrar, mas de domingo eu estou lá pregando. Aí ele falou, não contente, ele falou, não, então não existe a Carisma. O que você faria? Falei, eu sentaria no banco da tua igreja esperando uma chance de pregar. Porque esse é meu chamado. Eu falei para ele, Klaus, não existe Anésio sem carisma. Não existe, não dá. Eu não consigo pensar na minha vida separado dessas coisas. Porque é o meu chamado, é a minha vocação. Eu falei de mim, mas e você, meu irmão? Você tem vocação, você tem chamado, você tem coisas para abençoar pessoas, você tem um chamado de Deus na sua vida. Eu não estou falando só de ministérios com a igreja, eu estou falando de vida, de construir família, de abençoar pessoas, de ser quem você é. Você tem, muitas vezes até tua profissão faça parte desse seu chamado, muitos são de suporte e tudo mais, mas minha chamada de atenção para você é o seguinte, mas o que você for fazer, faça com excelência, faça da melhor maneira possível, dê a vida naquilo, faça com primor, eu gosto dessa palavra, faça com primor o que Deus te chamou para fazer. Esaú já era um cara acomodado. Esaú era o oposto de tudo isso aqui que eu te falei. Ele sabia dos seus direitos, estava lá, era um cara tranquilo, tem direito de primogenitura, ele estava seguro demais e nem ligava para isso porque era acomodado. Parêntese, tem gente que é assim em relacionamento. Está tão ali acomodado no relacionamento com o marido, com a mulher, que nem percebe que não existe mais primor nesse relacionamento. Já não se arruma mais um para o outro, já não se cuida mais por causa do outro, já não alimenta o relacionamento. Gente, todo mundo sabe, o amor é como uma florzinha, se você não cuidar dela, ela morre. Da mesma forma, aquelas coisas que mantêm um relacionamento aquecido, precisa ser sempre relembrado, sabe? Viu uma música linda, um vídeo gostoso, manda para a pessoa, não é? Viu alguma coisa encantadora, mostra para a pessoa.
A lua está lindíssima, gente, esses dias. Viu alguma coisa na natureza bela? Fala para a pessoa, conta para a pessoa, procura sair com a pessoa para ver aquelas coisas belas. O amor tem que ser assim, sempre adubado. Então tem gente que está como Esaú, está tão, sabe, tá bom, não está ruim, tá bom. Eu não gosto dessa frase, não está ruim, tá bom. Eu não gosto dessa frase. Então, Esaú estava assim, tranquilo. Eu sou o primogênito mesmo, vou herdar, tenho muito dinheiro, tudo mais. O Jacó está querendo aqui o par de lentilha, eu dou para ele, porque minha vida vai dar tudo bem. Ou seja, ele era imediatista, estava com fome, não ligou para trocar algo que era extremamente valioso, que era o seu direito de primogênito, porque o que ele queria era suprir a fome naquele momento. Meu irmão, não seja como Esaú, que trocou o melhor de sua vida por um prato de lentilha. E eu te pergunto, o que é o seu prato de lentilha? As nossas escolhas podem sinalizar que nós estamos fazendo essa troca, abandonando muitas vezes coisas importantes que Deus colocou na nossa vida. Gênesis 26, versículo 35, o texto diz assim: Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, um hitita, e com Basemate, filha de Elon, outro hitita. Olha essa frase agora. As duas foram um tormento na vida de Isaac e Rebeca. Sabe o que esse texto me ensina? Que a sua família também sofre consequências das suas escolhas. As suas escolhas não afetam só você, as suas escolhas afetam todo mundo ao teu redor, gente que tem ligação com você, as suas escolhas afetam tudo isso. Quando Deus vê alguém que tem a bênção, mas não valoriza, gente que não se apaixona por aquilo que Deus lhe deu, Deus dá isso para outra pessoa. Eu vou repetir para você. Se Deus percebe que você não está valorizando o que Ele te deu, Ele tira e dá para outra pessoa. É isso que o texto está nos ensinando. Isaac disse assim para Esaú, Gênesis 27, 35. O pai, Isaac disse: seu irmão recebeu a bênção que pertencia a você. É interessante isso. O Jacó estava tão afim da bênção que ele fez de tudo, até trapaceou para isso. Não vou aqui julgar o fato de que por ele ter trapaceado, aconteceu. Não é isso que eu quero julgar. O que eu quero julgar é o fato do desprezo de Esaú. Esaú não dava a mínima, Deus realmente deu para outro. É interessante. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Esaú e escolheu Jacó para o seu lugar. Olha só. Mas só esse caso que aconteceu não é uma má leitura do texto. Deus rejeitou o rei Saul e escolheu Davi no seu lugar. Mas isso é Velho Testamento. No Novo Testamento começa o livro de Atos dizendo que Judas rejeitou. Judas, ele se sentia o cara, né? Porque você tem ali dos 12, pelo que eu saiba, o único que não era da Galiléia, que era da Judéia, era Judas. E esse cara, o Judas, que ele se sentia assim acima dos outros, ele era tipo assim, tem mais influência do que os outros, tanto que ele tinha fácil entrada ali com os principais, os sacerdotes e tudo mais, ele simplesmente estragou tudo. E começa o livro de Atos dizendo assim, que os irmãos estão reunidos, estão no tempo de oração, na meditação deles, vendo no livro de Salmos, entender essa palavra do livro de Salmos é para nós, que diz ali: tome outro seu lugar, ou tome outro seu episcopado. E eles falaram: vamos eleger alguém aqui para o lugar do Judas. Ou seja, está aí alguém também que foi rejeitado e foi colocado uma outra pessoa em seu lugar. O texto de Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, diz assim: eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú.
Presta bem atenção nisso, meu querido. Ó, gente com erros na vida, como Jacó, Deus pode consertar. Mas gente que despreza o que Deus lhes deu, são deixadas de lado. E a bênção é dada para outro que a valorize. O que fez Deus ficar tão chateado, sem prazer, é que Esaú tinha a bênção, mas desprezou a bênção e não valorizou a bênção. No Novo Testamento você encontra Paulo dando uma orientação importante para Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo: desperta o dom que é em você, abrasa o teu coração, usa os dons na sua vida, se apaixone pelo que Deus te deu. Vamos ler isso aqui numa paráfrase da Bíblia, a Mensagem, nas próprias palavras de Paulo, mas numa paráfrase em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: e o dom especial do ministério que você recebeu, Timóteo, quando eu impus as mãos sobre você e orei, olha a orientação de Paulo, mantenha vivo esse dom. Note, você mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com os seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Então, meu irmão, fica aqui um conselho para você diante dessa palavra de Paulo. Abrase o seu coração para servir a Deus apaixonadamente. Deus deu o dom, mas é você que tem que mantê-lo vivo. O amor é assim. Deus dá, mas é você que tem que manter esse sentimento vivo. Você pode matá-lo, mas é aquela coisa, Deus dá, mas é você quem tem que manter vivo. Assim é a paixão por um ministério, a paixão pela vida, a paixão pela família, a paixão pela sua história, as coisas que Deus nos colocou boas na nossa vida, elas têm que ser valorizadas. Valoriza até coisa mesmo que Deus dá, porque Deus também nos dá coisa. Mateus capítulo 7 fala que nós pedimos ao nosso Pai, Ele nos dará coisas boas, não é? Então Deus nos dá coisas também. Eu acredito que a casa onde eu moro foi Deus que me deu. Então eu não gosto de perder a paixão pelo lugar onde eu moro, eu gosto de cuidar do lugar onde eu moro, porque aquilo tem que sempre ter essa sensação de gratidão no meu coração, que eu recebi um presente de Deus. Voltando a falar de Esaú, Deus tinha algo para realizar, mas Esaú desprezou e não percebeu até onde ele iria chegar. Esaú, gente, seria uma grande nação. Olha só, hoje, 3.800 anos depois dessa história, nós estaríamos aqui numa terra que ele nem imaginaria que essa terra existisse, né? Esse continente todo onde nós moramos, menos ainda uma cidade com o nome de Osasco, falando deles. E nós falaríamos assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Era para ser isso, mas não foi. Porque Esaú desprezou. Esaú teria um nome na história. Deus seria conhecido através dele como sendo dessa linhagem. Mas Esaú desprezou a sua oportunidade. E Deus então deu para quem valorizasse. Você não quer? Daqui. Eu vou dar para quem está valorizando. Você conhece um grande líder nas Escrituras chamado Moisés? E Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés ele começou a arrumar muita desculpa. E cada desculpa que Moisés arrumava, Deus mostrava a solução. Moisés tentou se passar por gago, ou realmente ele era gago, né? Pesado em palavra, não sei falar direito. Deus falou, tá bom, o Arão fala no teu lugar. Ou seja, Deus não arredou o pé o tempo todo, falava, Moisés, eu estou te falando, vai lá. Até que tem um momento que o texto diz que Deus se zangou com Moisés. É como assim, Deus fala para Moisés, ele arruma uma desculpa, Deus resolve a desculpa. Deus fala com Moisés, Moisés arruma uma desculpa, Deus resolve a desculpa. Aí Deus fala com Moisés, Moisés arruma uma desculpa, Deus dá um tapa na mesa, falou, Moisés, eu estou mandando você.
Deus ficou zangado. Você está desprezando a oportunidade, o seu chamado dom que havia, que há em você. Então, Deus corrige ali Moisés. Moisés, no caso, aceitou a correção. Foi um homem tremendamente usado por Deus. E às vezes, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente percebe que Deus está nos levando para algo, a gente fica arrumando desculpa, como se a gente fosse incapaz. Meu irmão, guarda isso. Deus nunca te pedirá para fazer algo em que Ele não tenha primeiro te dado a habilidade para fazê-lo. Deus provou tudo isso para Moisés. E Deus, algumas vezes, nos manda fazer coisas, até coisas que a gente tem medo de fazer. Moisés, por exemplo, Deus falou, pega essa vara na sua mão, joga no chão, jogou, virou uma cobra. Moisés estava fugindo, começou a fugir da cobra. Ficou engraçada a cena, jogou a vara, virou cobra e ele ficou com medo da cobra. E Deus falou, agora pega a cobra. Deus mandou ele fazer uma coisa que ele tinha medo de fazer. Quando ele pegou, virou vara de novo. Então, algumas vezes Deus nos faz isso. Para quê? Para nos acordar, para quebrar os nossos limites, as nossas barreiras, para poder ser usado por Deus. Eu vou terminar com um texto em Mateus, no capítulo 25, no versículo 29, diz assim, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O texto da Bíblia Sagrada nos mostra algumas coisas. Esse texto, essa frase de Jesus, ela aparece em diversos momentos diferentes. Num deles é lá em Marcos, na parábola do semeador, quando ele quer dizer o seguinte, quem tem ouvido para ouvir, vai ser lhe dado mais. Ou seja, quem tem um coração aberto para aprender, Deus vai dar mais conhecimento. Mas quem não tem ouvido para ouvir, que acha que já sabe tudo, até o que tem vai ser tirado. Aquilo já não vai ter mais eficácia na sua vida. Mas também aqui se aplica em outras áreas, como do servo. Então, como na parábola dos talentos, lembra que um foi dado 5, o outro 2, o outro 1, o de 5 e de 2 multiplicaram, o 1 não, ele escondeu, não quis usar, e Deus tirou dele. Então, quem tem o coração naquilo que Deus lhe deu, a este lhe será dado muito mais, é isso que o texto está dizendo. Mas quem não põe o coração naquilo que Deus lhe deu, até o que já lhe foi dado, lhe será tirado. Por isso, meu irmão, se você só ficar em sua zona de conforto, você nunca usará todo o potencial que Deus depositou em você. A parábola, que nós já até estudamos essa parábola no nosso Didaquê, aquela parábola em que fala de uma videira que não dava fruto e que deveria ser cortada porque não dava fruto, é interessante que ali tem um diálogo entre a justiça e a misericórdia. A justiça chega dizendo, ela não dá fruto, corta. E a misericórdia argumenta, dizendo, me dá mais um ano. Eu vou adubar, eu vou aqui cuidar dela, se não der fruto, então a gente corta, mas me dá mais um ano. A misericórdia de Deus agiu quando Deus apareceu para Jacó, por exemplo, porque Jacó também era cheio de defeito. Não é que Jacó era melhor que Esaú, Jacó era o menos pior, era isso. Os dois eram muito ruins. Mas Deus chega para Jacó e Jacó se abre para uma experiência com Deus. E nessa experiência que ele tem com Deus, Deus pergunta para ele qual que é seu nome. Ele falou calcanhar. Eu sou o cara que levanta o calcanhar contra alguém, né? Eu sou o cara que traio pessoas. E Deus falou, você não vai ser mais chamado assim. Eu vou mudar teu nome para Israel. E Deus faz algo com Jacó. Diz ali no texto que naquela luta de Jacó com o anjo, Jacó foi tocado na sua coxa, de modo que deslocou a tal ponto que Jacó mancou para o resto da vida. Ficou com uma marca ali para o resto da sua vida. Quem tem um encontro com Deus, meu irmão, nunca mais vai andar da mesma maneira. Quem tem um encontro marcante com Deus, não anda mais do mesmo jeito, ele carrega consigo uma marca.
A sua vida foi mudada. Os propósitos da sua vida estão bem claros. Ele não negocia mais. Ele não aceita trocar por nenhum prato de lentilha ou qualquer outra comida. Ele não negocia esse chamado de Deus na sua vida. Esse é o meu chamado para você hoje. Que você acerte a sua vida, ande corretamente com teu Deus. Valorize as coisas que Deus te deu. Faça uma lista agora. O que é que você já tem? Não estou falando que você vai ter, seu alvo, seu sonho. Eu não estou falando de alvos, sonhos. Eu estou falando do que você já conquistou na sua vida. O que é que você tem, que você pediu para Deus e Deus te deu e você não está valorizando e está desprezando? Faça uma lista agora. Veja, pode ser pessoas, relacionamentos, chamado de Deus, dons, família, pode ser bens materiais, pode ser o que for, mas que você tem certeza que foi a mão de Deus que te abençoou e te deu aquilo. Deus te deu mais anos de vida, você que aí passou por uma crise que quase morreu. Isso são bênçãos de Deus. Põe aí na tua lista agora, ainda que ela seja mental, né? Põe aí na tua lista. Eu quero orar com você. Senhor, nós te apresentamos cada uma destas áreas da nossa vida, na qual nós percebemos foi o Senhor que nos deu. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, porque temos família, amigos, muitos irmãos, e queremos ser gratos por tudo que temos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado tantos bens, tantas pessoas, tantas oportunidades, dons, talentos, emprego, chamado, igreja, carisma, tantas coisas boas que o Senhor nos deu. E nós queremos nesse momento te agradecer e te dizer, conta comigo, conta conosco. Vamos continuar valorizando estes bens do Senhor, essas bênçãos do Senhor, estas boas coisas que o Senhor nos deu. E, ó Deus, que nunca sejamos como Esaú, mas que sejamos nesse momento como pessoas com desejo pelo Senhor, com todos os nossos defeitos como Jacó, mas com desejo pelo Senhor e desejo de deixar marca na história. Trabalha com a nossa vida. Que o dia de hoje tenha sido um encontro com o Senhor que gere uma marca na nossa vida, ao ponto das pessoas ao nosso redor reconhecerem. Ali tem um homem e uma mulher que foi mudado por Deus. Em nome de Jesus. Põe tua boa mão sobre nós, nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.